Olá, vamos falar de coronavírus. Vamos falar, como sempre falamos, hoje um pouquinho mais cedo e a live um pouquinho diferente também, vai ser um pouco mais rápida. Nós vamos estar aqui com o Dr. Clóvis Arns, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, vai conversar com a gente sobre tratamentos e também, obviamente, vamos perguntar para ele sobre vacinas. Afinal de contas, são a bola da vez na história do coronavírus. Amanhã vamos falar com a doutora Maria Augusta, que está envolvida na pesquisa da vacina do coronavírus na Universidade de Oxford, e também com o Dr. Mazei, que é diretor executivo da AstraZeneca, que também está patrocinando a pesquisa. Vamos conversar sobre isso, especificamente sobre a vacina da Universidade de Oxford que está sendo testada no Brasil. Bom, doutor Clóvis já chegou. Eu hoje não vou ficar perdendo tempo mostrando muito número nem nada. Os números, vocês já sabem, não estão bons para ninguém. Eu vou chamá-lo direto para a conversa. Vamos só aguardar um pouquinho mais a galera chegar. Dona Alzenda, bem-vinda. Sempre lembrando para se cuidar, né? Fico sabendo que está se cuidando direitinho. O pessoal me conta, está vigiando você, hein? Vera, bem-vinda. Adriana também. Vamos conversar sobre coronavírus. Vamos tentar tirar as dúvidas sobre tratamentos. Afinal de contas, tem muita coisa rolando e algumas coisas meio esquisitas por aí, sabe, gente? Eu tenho que falar para vocês que tem coisas que continuam me preocupando, né? Não foi só a clorocoisa, não. Ainda tem outras coisas acontecendo por aí. Bom, vou chamar o Dr. Clóvis para conversar logo com a gente, porque ele tem um outro compromisso. Não quero prendê-lo muito tempo na nossa conversa. Olá, Dr. Clóvis, bem-vindo. Prazer em participar aí, parabéns pelo seu trabalho, uma honra estar com o senhor aí esse final de tarde. Que isso, pelo menos me trata de você, vamos conversar. Alguém arrumou aí seu telefone. Isso, eu estou ajeitando só porque ele na horizontal não está ficando tão bem. No Instagram só funciona na vertical. Na vertical, né? Como eu outra entrevista que você vai ter que dar daqui a pouco vai ter que ser na horizontal, com certeza. Deixa eu puxar que eu estou carregando aqui. Tá bom. Aí a gente já ajeita para ficar adequado. Vamos ver aí. Bom, prazer tê-lo aqui para a gente, conversando sobre esse assunto que, com certeza, eu acho que nem os infectologistas imaginavam que iam trabalhar tanto esse ano, né, não? Sabe, Luiz Fernando, que há muitos anos, sempre que a gente vai para congresso, especialmente, né, o europeu de infectologia no primeiro semestre e o americano no segundo, nas aulas de gripe, portanto, do vírus da influenza, sempre era discutido, vai vir uma nova epidemia aí de uma gripe nova, provavelmente da gripe aviária, uma delas é H5N7, H5N9, e o coronavírus pulou na frente da gripe aviária e nos surpreendeu aí esse ano com essa situação realmente que a nossa geração está enfrentando uma situação única, né? Eu acho que é uma experiência em todos os sentidos para todos os brasileiros e o mundo inteiro, em termos de vivência pessoal, de acompanhamento, de desafios profissionais. Ups, caiu. O doutor Clóvis caiu a ligação, eu vou chamar ele de novo, deve ter esbarrado, está mexendo lá no telefone dele, que estava ajustando a posição. Vamos ver se ele está de novo na área. Bom, o doutor Clóvis estava falando sobre essa surpresa que foi a chegada do coronavírus, né? A gente já conversa aqui desde janeiro sobre esse monstrinho, e isso que ele falou é importante a gente saber, até porque voltamos a falar de gripe aviária essa semana, né? Com a pesquisa da China, que mostrou que os porquinhos na China estão infectados por um novo vírus de gripe aviária, que é um vírus que pode cruzar a barreira das espécies, a gente conversou sobre isso aqui. E a gente sempre soube que isso um dia ia acontecer. Ele estava falando dos congressos de infectologia. São congressos extremamente interessantes, porque, primeiro que a mistura das pessoas é muito legal. É um congresso médico, doutor Clóvis, estava comentando dos congressos de infectologia, e quando eu tive a oportunidade de acompanhar alguns, eu acho dos mais interessantes congressos médicos que tem. Primeiro porque não é aquela coisa uniforme, todo mundo de paletó e gravata, né? Perfeito. É uma mistura muito interessante. Você vê aquele infectologista
que vai para o campo mesmo, ele está lá de roupa comum, a bolsa de couro, né? Outros com roupas de países diferentes, roupas africanas, enfim. E tem a galera de paletó e gravata, professor universitário formal. Então já começa que é uma mistura bem, bem diversificada. Exatamente. E eu tive a oportunidade de frequentar vários congressos de infectologia, principalmente na época da vacina da dengue, e começou a se discutir. E eu queria aproveitar que você está aqui para falar um pouco para a galera uma coisa que a gente não sabe, né? O público leigo não sabe, quer dizer, o quanto que os nossos infectologistas e os temas que a gente discute e estuda são vistos nesses congressos, né? Exatamente. É uma coisa importante, né? O Brasil tem um papel importante na infectologia. A gente tem uma situação que eu acho que é ímpar, né, Luiz Fernando? Porque a infectologia para o público que está nos ouvindo, a especialidade médica que a gente estuda e trata pacientes de todas as doenças infecciosas. Então, vai do vírus, das bactérias, dos fungos, dos vermes, né, que a gente chama de eumintos, dos protozoários, né? No Brasil, a gente tem várias doenças tropicais que ainda são muito importantes. Então, você tem toda uma situação que envolve não só o paciente com a doença, mas tem muito a ver com saúde pública, né? Então, isso a gente vê, por exemplo, na epidemia da dengue, na epidemia da febre amarela, que não importa só você ter medidas preventivas, você tem que também orientar a população das medidas para combater mosquito, né? No caso agora da gripe, sempre foi a gripe um problema, principalmente aqui para São Paulo e para o sul do Brasil. Todo ano nós temos vários casos de gripe grave internando. Então, essa situação da infectologia brasileira ela é ímpar, que você tem ao mesmo tempo o que os países desenvolvidos têm, que é aquele paciente que está na UTI, medicina de primeiro mundo com bactérias multiresistentes, exames de ponta, né? A PCR, hoje eu vejo que fantástico, Luiz Fernando. Hoje nós temos exame de PCR para COVID, que o resultado sai em 2 horas. 2 horas. Quando começou a epidemia, chegava a levar uma semana. Hoje, o paciente, vários hospitais estão fazendo, né? No que eu trabalho aqui em Curitiba, a gente já pode oferecer isso também. Você colhe o exame às 8 da manhã, lá por 9h30 já tem o resultado na mão. Então, ao mesmo tempo, o infectologista tem que ter essa noção do paciente, do atendimento individual, mas tem que ter essa ideia de coletivo. O que eu vou fazer para ajudar várias pessoas, né? E aí entra na parte da Covid. Nós temos que convencer a população que cada um tem que fazer a sua parte. Porque a partir do momento que cada brasileiro sai de casa, usa a sua máscara adequadamente, até isso nós temos que falar, né, Luiz Fernando? Tem gente usando a máscara com o nariz de fora, né? O pessoal brincou que realmente um até entrou com um processo judicial dizendo que não estava explícito na lei que a máscara era para cobrir o nariz e a boca. Inacreditável, né? Que dizia usar máscara, mas ele usava máscara com o nariz de fora e dizia, não me disseram que era para cobrir o nariz, não está na lei isso. Quer dizer, bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né, Luiz Fernando? E tem a galera usando aquela máscara no pescoço, né? Que é só para o fiscal ver. Se o cara pergunta, não, estou de máscara. Bota, pô. Se for alguém que tem bócio, que quer esconder o bócio, tudo bem, né, Luiz Fernando? Mas pô, hoje em dia o bócio é tão raro, né? Já foi bem pior, né, cara? Você sabe que o bócio, ele era uma doença endêmica, né? Tanto é que o nome do bócio antigo era bócio endêmico. Exatamente. Aí teve, eu não vou lembrar de cabeça, acho que foi no governo Juscelino, ou até antes disso, que obrigaram no sal de cozinha a acrescentar o iodo. Então, faz 50 anos que o sal vendido no Brasil é um sal iodado. E essa pequena quantidade de iodo evitou de ter, né? Nós temos ainda pacientes hoje de 70, 80 anos que tem aquele bócio enorme porque quando era criança tinha carência de iodo, né? Isso num país que tem uma costa do tamanho do Brasil, né? Inacreditável, exatamente. Né? Mas, enfim, isso são conversas históricas. O pessoal está muito preocupado, Dr. Clóvis, com a questão dos tratamentos. A gente tem discutido aqui, eu tenho falado muito, eu às vezes até eu perco um pouco a linha, né? Na época da fosfoetanolamina, eu inventei a fosfocoisa. Né? Falei isso até na televisão, brigaram bastante comigo, mas eu passei a chamar de fosfocoisa e pegou. Agora foi a vez da clorocoisa, né? Porque foi um negócio de maluco. E parece que a bola da vez agora é a ivermectina. Está todo mundo tomando ivermectina. Quer dizer,
vamos dizer de vez para as pessoas que não existe, na minha impressão, quero lhe perguntar oficialmente, não existe tratamento mágico para coronavírus, né? Eu acho que o que é importante, Luiz Fernando, eu faço muita questão de frisar isso, de destacar, sempre que você, eu e todo mundo vai falar, principalmente, né, em público, numa live como essa tua aqui, que tem uma repercussão muito grande, a gente tem que usar um advérbio de tempo e dizer hoje, em 2 de julho, neste momento, atualmente, assim, assim, assim que está acontecendo o tratamento. Porque isso muda tão rápido, Luiz Fernando, que, por outro lado, eu queria dar otimismo para quem nos ouve agora, sabe, Luiz Fernando? Eu estou muito otimista. Eu estou recebendo um monte de convite para participar de estudo clínico com medicação nova, vacinas novas. Então, a gente vê que a gente tem uma perspectiva de acabar o ano de 2020 e começar 2021 não só com tratamentos eficazes, como vacinas eficazes. Então, o que acontece falando da ivermectina? A ivermectina, começando com o básico, né, é uma medicação usada para tratar verminose, em especial, ele é o antihelmíntico, o vermífugo, que o povo chama de vermífugo, né, de escolha para um verme que é chamado estrongiloides, que até você sabia, Luiz Fernando, que eu até coloquei no grupo da WhatsApp, da SBI, até uma certa brincadeira, mas que tem um fundo de verdade científico. Que o pessoal está querendo usar a ivermectina para prevenção ou nos primeiros dias de doença, e a gente não tem esse dado científico para recomendar isso ainda hoje, no dia 2 de julho, mas se a gente imaginar que quem evolui para Covid grave, que é em torno de 20% dos pacientes vai ter que usar corticoide, acho que você lembra lá das aulas de corticoidoterapia, que quando o paciente tem estrongiloides e você dá corticoide, o estrongiloide pode ficar maluco e ir para o pulmão e causar uma pneumonia, né? Que é o famoso ciclo de Leffler. Ele sai do intestino e faz o ciclo pulmonar, que a gente chama. Então, quem está tomando ivermectina agora, se evoluir para a forma grave, que daí vai precisar internar para fazer dexametasona, pelo menos da estrongiloidíase já tá resolvido, né? Então, nesse sentido, eu, como infectologista, vou dizer, se você está tomando ivermectina, já se preparando para quando tiver a Covid grave, que daí é quando funciona o corticoide, eu acho que isso é importante a gente frisar, né? O corticoide, o dado lá do trabalho de Oxford, e você como médico sabe bem, foram incluídos, eu acho fantástico esse número, viu, Luiz Fernando? Eles incluíram no estudo randomizado, ou seja, como você sabe, são os estudos randomizados que a gente usa para todas as medicações no Brasil, né, para o público que está nos ouvindo. Randomizado quer dizer que é aleatório, o paciente, o computador escolhe se o paciente vai receber a droga que você está estudando ou vai receber só o tratamento padrão, né? Foram mais de 2.000 pacientes, incluindo no estudo da dexametasona, Luiz Fernando, e 4.000 no grupo controle. É uma randomização 2-1, por isso que um é o dobro do outro, né? E eles conseguiram provar que a dexametasona salva vidas, ou seja, reduz a mortalidade em 20% quando é usado na Covid grave. A definição de Covid grave, depois, se você me permitir, eu queria até compartilhar com você uma ideia que eu queria que você entrasse junto nesse projeto que a gente tem. Quando o paciente tem a saturação de oxigênio, que é aquele aparelhinho que a gente põe no dedo, mostrando que a saturação caiu abaixo de 95%, é a hora de começar o corticoide. Então, a ivermectina hoje, ela teria indicação na Covid quando o paciente tem a situação que vai precisar tomar corticoide, para evitar que essa estrongiloidíase, e tem alguns locais do Brasil, a gente tem um dado até de Uberlândia, Luiz Fernando, mostrando que 10% dos pacientes tinham estrongiloidíase. Então, em vários locais do Brasil, a Strongyloides stercoralis, que é um verme que entra pela pele, é muito comum. E toda vez que a gente vai fazer qualquer imunossupressão, né, quer seja corticoide, quer seja imunobiológico, quer seja quimioterápico, tem que fazer ivermectina. Então, em resumo, a ivermectina hoje, a gente gostaria que tivesse dados clínicos, que eu pudesse chegar aqui no teu programa e falar, pessoal, brasileiros, usem, que tem comprovação científica. Hoje a gente não tem esse dado. Pode ser que venha amanhã, daqui um mês ou daqui 2 meses. Então, a gente, como médico, como presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Luiz Fernando, a gente às vezes parece aquele o chato, que tipo assim, tem que ter o trabalho para mostrar. Sabe por que isso, Luiz Fernando? Porque tem outro lado da moeda. O lado da moeda é o que você acabou de falar. Se a gente começa a dar medicação que não tem comprovação científica,
você pode, às vezes, causar efeito colateral sem causar nenhum benefício para o paciente. E você lembra qual que é a regra número 1 que a gente aprende já no primeiro ano de medicina da lei a proposta do Hipócrates, né? Exatamente. Que é você Primeiro, não causar não dano. fazer mal. Não fazer mal, né? E aí o que acontece? Veja o que aconteceu com a hidroxicloroquina. Quando ela foi usada em pacientes com Covid grave, que a própria Covid grave, em 10 a 20% dos pacientes já pode ter alguma alteração cardíaca, até a troponina que você conhece, que é usada para diagnóstico de infarto, alguns pacientes que internam com Covid grave têm troponina alterada, mostrando dano miocárdico, e aliás é um fator de mau prognóstico. Quando você dá hidroxicloroquina, tu dá cardíaca grave, né? Então, não é que a gente não queira recomendar remédios por via oral. A gente adora a toda a população, que seja barato, e a dexametasona tem essa situação. Você sabe quanto custa um comprimido de dexametasona, Luiz Fernando? Menos de R$1. Menos de R$1. Baratinho. Então, é uma maravilha, porque na hora que o paciente interna com pneumonia grave, com menos de R$1, eu posso salvar vidas. Você sabe qual é a segunda droga que, em estudo clínico randomizado, mostrou eficácia em Covid? Só tem duas. A dexametasona... É o Remdesivir, que custa... Que é o Remdesivir, que hoje custa $1.000 o frasco nos Estados Unidos. Um tratamento sai por $4, $5.000. Né? Tomara que venha para o Brasil mais barato. Às vezes a gente tem isso. Às vezes a empresa que fabrica, né? No caso a Gilead, consegue trazer um preço mais acessível para o Brasil. Mas só para os nossos ouvintes terem ideia, veja o quanto é importante esse trabalho da dexametasona. Eu poder ajudar a salvar vidas custando R$1 por dia, né? Aliás, é menos, porque a caixa tem 10, dá 6, 7 reais. Que seja 10, R$1 por dia. Então, a ivermectina hoje tem trabalho in vitro, mostrando que ela diminui a multiplicação do vírus. O que é in vitro, Luiz Fernando, para o nosso público ouvir? Você, quando vai testar qualquer medicação, antes de testar em animais, em humanos, você testa no laboratório, né? E nós temos hoje a situação que os estudos de ivermectina, como vários, mostraram que in vitro pode ter ação. Só que o que você testa no laboratório e dá certo no laboratório, menos de 8% dessas medicações vão funcionar no ser humano, que a gente chama em latim de in vivo. Né? Então, eu costumo falar, Clóvis, que é aquele negócio para as pessoas entenderem. O pessoal pega uma plaquinha de vidro, bota um monte de célula ali dentro, bota o remédio e bota o vírus. Se não matar a célula, funcionou. Isso. Só que daí para um organismo inteiro, 1 quilômetro de distância. Né? Outra comparação que eu uso, Luiz Fernando, já que a gente está no país do futebol, né, que é uma das paixões nacionais, eu digo que quando uma droga tem ação in vitro, né, tanto isso vale para um antiviral, que é para vírus, como um antibacteriano, que é um antibiótico, é que nem aquele jogador da categoria de base de 16 anos, que ele com 16 anos fez um gol bonito num treino lá. E o treinador, só por causa daquele gol, ele chega e diz assim, você vai ser um craque de futebol profissional, vai jogar na seleção brasileira no futuro. Né? Ok, é um bom passo ser um bom jogador de base, mas isso longe de implicar que ele, primeiro, nem que ele vai ser um profissional, muito menos que ele vai ser um jogador de seleção brasileira. Né? Com certeza. Então, para o público entender, eu gosto de fazer essa analogia, essa comparação. Então, ação boa in vitro é que nem aquele jogador da base do time de futebol de 16 anos que fez um gol bonito num jogo treino, né? Não é certeza que ele vai virar profissional e muito menos um profissional de ponta, né? Exatamente. Clóvis, outra coisa que as pessoas vêm falando muito e a gente tem que estar tentando mostrar é que não existe não dá para ninguém pode prescrever ainda em termos com evidência científica, claro, um tratamento padrão para nenhum paciente com coronavírus. Isso geralmente, aliás, em medicina é extremamente difícil, né? Você ter um tratamento que sirva para todo mundo, e muito mais numa doença tão complicada quanto essa infecção, né? Isso. Então, Luiz Fernando, eu acho que a gente podia, assim, só para dar um padrão para quem nos ouve, né? Então, hoje, sempre aquele advérbio temporal de dizer hoje, né? Hoje ou atualmente. Qual é o tratamento que o mundo inteiro científico acha que é correto, tá? Não é o Clóvis que está dizendo, não é o Luiz Fernando que está dizendo, não é a Sociedade Brasileira de Infectologia que eu tenho a honra de presidir nesses próximos 2 anos, agora já 1 ano e meio.
é o mundo científico inteiro, que nessa fase inicial, que nós adoraríamos que tivesse algum remédio que tivesse comprovação científica, hoje, 2 de julho, a gente ainda não tem. Porém, a gente fazendo isso que eu vou te falar, a chance da gente ter sucesso com qualquer paciente com Covid é muito grande. Muito grande, quer dizer assim, se for paciente com menos de 60 anos, a chance de sucesso é 99%, e se for paciente com mais de 60 anos, a chance de sucesso é 90%, 92%. Que é o seguinte, uma vez que o paciente começa com os sintomas, e eu gosto sempre de falar, eu sou muito clínico, sabe, Luiz Fernando? Como a gente vê muito paciente, eu sou muito clínico. Então, hoje eu diria para você, a gente tem 3 apresentações clínicas da Covid. Vamos começar com o jovem. O jovem de 20 e 30 anos, geralmente a Covid para ele, geralmente, não é sempre, mas vamos dizer assim, 90% dos jovens até 30 anos, a Covid para ele é parecido com o resfriado. Parecido com o resfriado. Ele vai ter uma dor de garganta, vai ter tosse, se muito, um pouquinho de dor no corpo. Se tiver febre, é um dia só. 80% vão perder o olfato, uns 70% vão perder o paladar. Em 3, 4 dias, ele não tem mais sintomas. Então, essa é a apresentação mais comum do jovem que tem até 30, 40 anos de idade. Só que esse jovem, Luiz Fernando, para ele, é um resfriado. Só que quando ele vai com esse resfriado visitar o seu avô, visitar a sua avó, visitar o seu pai, a sua mãe, ele vai transmitir o vírus pro vozinho que tem 80 anos e cheio de comorbidades, e o vozinho vai bater na porta da UTI dali 10 dias. Então, o jovem, e eu acho que você, né, tem um público muito grande que está nos ouvindo, às vezes o jovem, desculpe o termo, não aguenta mais ficar em casa. Mas ele tem que saber que se ele for para a balada, a chance é enorme que se tiver um na balada perto dele com o vírus, a chance dele voltar com Covid para casa é muito grande. E para ele vai ser um resfriadinho, mas para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, pode ser uma doença fatal. Então, essa é a primeira apresentação clínica da Covid. No jovem, realmente é um resfriado na maior parte dos casos. Tá? O segundo grupo, Luiz Fernando, é o paciente que apresenta, você conhece bem esse termo na medicina, na infectologia, que se apresenta com o que a gente chama de síndrome febril. Né? Síndrome é um conjunto de sintomas e sinais que é comum às várias doenças. Então, qualquer doença que causa febre, pode ser uma amidalite bacteriana, pode ser uma pneumonia bacteriana, pode ser uma gripe causada pelo vírus da influenza, pode ser uma pielonefrite aguda. Você que é mulher jovem está nos ouvindo, pelo menos algumas de vocês já teve pielonefrite aguda, que o paciente tem febre, tem calafrio, dor no corpo, principalmente dor lombar, porque tem músculos grandes aqui na região lombar, dor de cabeça, né? E fica às vezes de cama 2, 3 dias tendo febre. Então, a primeira apresentação clínica nesse grupo é a síndrome febril. E nos próximos dias aparece tosse, perda de olfato é comum e às vezes tem até um pouquinho de diarreia. Então, o começo da apresentação clínica é com febre, né? E tem o terceiro grupo que começa com tosse, em seguida já vem a perda do olfato e a febre vem um pouquinho depois. Então, essas são as 3 apresentações clínicas. O que é o mais importante a gente alertar quem está nos ouvindo? Aquele paciente que persiste com febre, principalmente depois do 4º, 5º dia de doença, Luiz Fernando, é esse que pode complicar. E se fosse dizer, se no final dessa nossa live aqui, você fosse destacar o que o Clóvis falou de mais importante, eu diria para você, é que a Covid causa o que nós chamamos de hipóxia silenciosa. Hipóxia silenciosa. Primeiro, vamos tornar fácil, não vamos ficar falando medicinês aqui, Luiz Fernando. Vamos falar uma língua que todo mundo entende. O que quer dizer hipóxia? Quer dizer falta de oxigênio no sangue. Então, a hipóxia ou hipoxemia é a falta de oxigênio no sangue. Vamos fazer um raciocínio clínico bem simples. Qual é a principal função do pulmão? É oxigenar o sangue. Se o vírus está dentro do pulmão, ele faz com que esse sangue não seja oxigenado. Não chegando oxigênio nas células, o coração começa a sofrer, o cérebro começa a sofrer, os rins começam a sofrer. 1/3 dos pacientes que vão para a ventilação mecânica precisam de diálise. Então, essa doença, ela causa uma hipóxia silenciosa. Ou seja, o paciente tem falta de oxigênio, Luiz Fernando, sem ter falta de ar.
essa, se você pudesse repetir em todos os programas, ó, pessoal, tem que ficar atento, porque essa doença, geralmente, entre o dia 7 e o dia 10 de sintomas, é a fase mais crítica. O paciente pode ter uma pneumonia grave, com 50% dos pulmões tomados, e ele está lá, chega no hospital conversando com o amigo no WhatsApp, com o celular, e na hora que você vai ver, a saturação está 85%, 90%. Então, se a gente pudesse, e depois eu vou querer falar com você de um projeto que a gente tem, que as pessoas, principalmente as comunidades carentes, porque não é fácil ter oxímetro, né? Ele custava menos de R$100, agora custa 300. Você só compra pela internet e leva 3 semanas para chegar na tua casa, né? Então, um projeto social muito legal, que a gente vai participar, provavelmente isso já a partir da semana que vem, é que mesmo os pacientes da comunidade mais carente pudesse ter um agente de saúde que pudesse ir visitar as pessoas que têm Covid, principalmente aqueles que têm o que a gente chama de fator de risco para Covid grave, que são idosos com mais de 60 anos, diabéticos, hipertensos, pacientes que já têm uma doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes que têm algum grau de imunossupressão porque fazem quimioterapia, e pudesse acompanhar a oximetria. Porque na hora que a saturação der menor que 95, é a hora de ir para o hospital. E se eu internar um paciente nessa fase que está começando a fase inflamatória, né, que a gente até chama de tempestade inflamatória, ou tempestade de citocinas ou citoquinas, porque o organismo produz muita inflamação, eu consigo evitar desse paciente, na maior parte das vezes, precisar de UTI. Ele vai ficar num quarto do hospital, recebendo oxigênio, recebendo dexametasona, recebendo heparina para evitar de formar trombo, porque você sabe, a Covid grave é comum de ter coágulos, e com isso a gente evita de encher as UTIs. O número de pacientes que vão precisar de UTI é muito menor. A maior deles vai precisar ir para a UTI não para entubar, não para pôr na ventilação mecânica, e sim para fazer um oxigênio mais concentrado, né? Tipo máscara de Venturi, alto fluxo de oxigênio com aquele reservatório, e nós vamos conseguir salvar vidas. Então, o que eu às vezes falo assim, em vez dos governos, quer municipal, estadual ou federal, gastar em ivermectina, em cloroquina, em hidroxicloroquina, em zinco e azitromicina, que hoje não tem respaldo científico, tomara que tenha no futuro, mas hoje não tem, seria muito mais adequado, no meu humilde modo de ver, ter essa estrutura para evitar que o pacientinho, principalmente da periferia, que às vezes ele fica vendo na televisão, eu não vou para o hospital, porque todo mundo que vai morre. E, na verdade, não é isso. É exatamente o contrário. Se você for na fase que você está começando essa tempestade de inflamação, a gente vai salvar a maior parte das vidas, Luiz Fernando. A gente está com uma experiência aqui em Curitiba fantástica, né? Os pacientes estão sendo monitorizados em casa com oximetria digital, acompanhando todo dia, né? E com isso, quando o paciente precisa internar, pouquíssimos vão para a UTI, e os poucos que vão precisando do oxigênio de máscara, e não direto ventilação mecânica. Com isso, o paciente que vai para a ventilação mecânica, que normalmente ele fica 3 semanas na UTI, os nossos que vão para a UTI nessa fase, que ainda, né, não está tão grave, eles ficam 1 semana. Então, eu acho que, respondendo a pergunta, só para resumir o que eu falei, toda essa parte do preâmbulo todo, né? Hoje a ivermectina serviria só para evitar de ter estrongiloidia disseminada se depois eu precisar do corticoide. Eu acho que isso é importante, porque acho que o público conseguiu entender, quando a gente falou muito, a questão de que a dengue é uma doença de 2 etapas, pelo menos, né? Quando complica. Isso e mesmo. A gente pode usar a mesma analogia para a Covid, ou seja, é uma doença que, na maioria dos casos, vai evoluir bem, é verdade, apesar da pessoa passar miseravelmente alguns dias, né? O calafrio é extremamente intenso, o mal-estar é muito grande, mas vai passar. E agora, tem um grupo que, quando chega naquele ponto de, olha, agora eu vou melhorar, não melhora. Exatamente. Uma descrição que eu recebi com alguma frequência, é pouco, minha casuística é pequena, mas até por acaso, anteontem, eu mandei uma paciente para o hospital justamente pela descrição.
ela me contou, me falou uma frase, duas coisas. Primeiro, ela tinha o oxímetro e falou, olha, minha saturação está em 94, estava em 98 anteontem. Eu falei, então tá ruim a coisa. Perfeito, E a perfeito. outra coisa que ela me falou, quando eu deito de bruços, eu me sinto mais confortável. Eu falei, olha, mais uma razão Isso, ainda para você ir para o hospital, porque você pode estar fazendo uma pneumonia sem sintomas típicos de pneumonia isso. e que quando deita de bruços, que aliás é como a gente está ventilando os pacientes no CTI graves, né? Exatamente, é bem isso. Barriga para baixo. Para a população saber, né, a gente chama isso de prona, né, ou pronação, que o paciente fica de barriga para baixo, com isso você consegue fazer uma ventilação melhor. Ventilação é essa troca gasosa que o respirador faz naquele paciente que não está conseguindo respirar, né? Então, se você não tem oxímetro digital, a gente usa outras situações, né, Luciano? Então, a gente analisa, porque se eu esperar a falta de ar, pode ser já muito tarde. Então, a gente pode tentar ver a frequência respiratória. Se ela chegar em 22, né, vezes por minuto, é um sinal de alerta, porque o normal é 16. Se ela realmente... o cansaço, Cláudio, o cansaço para coisas muito básicas, né? Não precisa ser falta de ar. Isso mas mesmo. É o paciente que te diz, que te descreve, diz assim, olha, eu fui tomar banho e eu acabei o banho e não conseguia dar 2 passos. Isso, eu queria sentar no banho, né? Exatamente. Eu para ir para a cozinha, cheguei lá, tive que sentar na cadeira da cozinha, porque só de ir para a sala, para a cozinha, tive falta de ar, né? Porque não tem aquela coisa do cansaço que a gente está acostumado a ver, do tipo do doente cardiopata, que para e melhora. Quer dizer, aquilo vai continuando, né? Exatamente. Enfim, eu acho que essas descrições de duas fases são interessantes. Apesar de que até a Carolina Varela está levando aqui, mas será que pega de novo? Não, calma, Carolina. Não, a analogia, por enquanto, para nesse ponto de que tem 2 pedaços. Não vamos pensar ainda no resto, porque a gente não tem evidência disso ainda, né? Mas a pergunta da Carolina era se pega de novo? Não, porque como às vezes a gente fala que a dengue, a gente também já explicou que uma segunda infecção pode desencadear uma resposta mais intensa. Isso. Eu falei, calma, a gente não tem ainda essa. Mas deixa eu aproveitar, Luiz Fernando. Esse é um tópico bem legal. A dengue, existem 4 sorotipos de dengue. É como se fossem 4 primos entre si. E você, a princípio, pode ter as 4 dengues diferentes, né? No Brasil estava circulando um sorotipo, depois veio outro. Então, a dengue, quando você tem pela segunda vez a dengue por um outro sorotipo que você teve a primeira, ela pode ser mais grave, a famosa dengue hemorrágica, né? A malária já é o contrário, né? A malária que é causada por um protozoário, pelo Plasmodium, quem tem a malária a primeira vez, geralmente é mais grave do que quem está tendo pela quinta. Então, cada doença infecciosa tem a sua particularidade. A dengue é pior quando você tem a segunda, a malária é pior quando você tem a primeira, né? Já a Covid, Luiz Fernando, a boa notícia, tem várias boas notícias para você da Covid em termos de imunologia. A primeira, a princípio, a Covid não acontece 2 vezes. Quem teve uma vez está imune, já vamos falar mais sobre isso, mas a princípio, podemos dizer hoje, 2 de julho, que ter 2 vezes a Covid, também chamado de segunda infecção ou reinfecção, é rara, se é que ela existe. Então, repito, você ter Covid 2 vezes, teve agora em abril e depois ter em outubro, é raro se é que existe. O que nós sabemos hoje, Luiz Fernando? Que a imunidade dura pelo menos por 6 meses. Por que eu posso dizer isso? Porque quem teve lá em janeiro, hoje é julho, não teve de novo. Quem teve em fevereiro, não teve de novo. Então, o que a gente sabe hoje, do ponto de vista prático, que quem teve dengue agora, né, maio, junho, julho, pelo menos para 2020 está garantido, viu, Luiz Fernando? Eu brinco que teve aquela analogia que a Organização Mundial da Saúde falou que ter Covid não é um passaporte da imunidade. Eu prefiro dizer que é um passaporte da imunidade, só que a validade desse passaporte que a gente ainda não sabe. Todo passaporte tem uma validade, né? A notícia boa é assim, pelo menos 6 meses. Quem não teve sintomas, que a gente chama de infecção assintomática, parece que essa imunidade não é tão boa, né? Mas quem teve sintoma, mesmo que foi sintoma leve, a imunidade é pelo menos por 6 meses. Inclusive, teve um trabalho muito interessante publicado ontem, é tanto trabalho que eu já não lembro mais, que mostrou que mesmo quem tinha IgG negativo, como você sabe, o IgG, para o público leigo saber, é como se fosse o nosso soldadinho especial para combater um determinado
patógeno, né? Um vírus, uma bactéria, etc. Então, no caso da Covid é um vírus, o IgG para a Covid é um soldado especializado para combater a Covid. Então, ele fica lá quietinho, na hora que a Covid vai querer entrar no organismo pela segunda vez, ele vai lá e não deixa entrar. Pois bem, tem um trabalho publicado ontem mostrando que quem teve Covid e, eventualmente, o IgG não é positivo, a imunidade celular, que é dado pelo aquele outro linfócito que a gente aprendeu lá na imunologia, que é o linfócito T, da imunidade celular, né? O T de timo, que é aquele órgão que a gente só tem na fase embrionária, ele garante uma boa defesa. Então, a mensagem para todo mundo, a mensagem prática é: quem teve Covid esse ano, provavelmente está imune pelo menos para 2020. E aí, 2021, provavelmente a gente vai ter a vacina, a coisa vai ficar melhor, né? Eu estou otimista. Eu sou um otimista por natureza e eu estou muito contente com os dados preliminares que estão saindo nos últimos 15 dias. Tem pelo menos 10 vacinas que já estão na fase 2, duas e uma terceira agora indo para a fase 3. A fase 3 é aquela que você coloca 30 mil voluntários, às vezes 50 mil, né? Eu tenho um centro de pesquisa clínica em Curitiba, a gente acabou de participar de uma outra vacina para herpes zoster, que foram incluídos 30 mil pacientes no mundo. Então, essa parte de vacinas a gente inclui muita gente, né? E tanto a vacina chinesa como a vacina inglesa, que a inglesa é a de Oxford, vão ser oferecidas para voluntários brasileiros, né? Então, aqui em Curitiba, o Hospital de Clínicas vai participar. Lá em Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas vai participar. Vocês aí em São Paulo. Você está em São Paulo ou no Rio, Luiz Fernando? Não, eu estou fora, estou nos Estados Unidos. Onde você está? Eu tô na Flórida, eu estou em Windermere, na Flórida. Aliás, Flórida, Texas e Califórnia estão que nem nós aqui no Sul, viu? A gente pensou que estava tranquilo e essa semana está terrível aqui. Não, aqui o pessoal perdeu o rumo completamente. Infelizmente. Tem um governo... Por coincidência ou não, aliás, por causa disso, a gente tem um governador também que é bastante complicado, viu? Eu fiz infectologia lá na Universidade de Minnesota, lá no norte dos Estados Unidos, região dos Grandes Lagos, lá onde faz menos 40 graus. Eita! Sabe qual que é a vantagem de falar menos 40, Luiz Fernando? Porque você sabe que aí nos Estados Unidos eles usam graus Fahrenheit, não usam Celsius. E quando eu falo menos 40 graus, aí você pode me perguntar, mas é menos 40 graus em Celsius ou Fahrenheit? Sabe qual é a resposta? Tanto faz. Porque é quando graus Celsius é igual a Fahrenheit. Então, quando você fala que faz menos 40 graus, tanto o americano entende que é muito frio, como o brasileiro. Ali é para os fortes, viu? Não é fácil, não. É uma região difícil, é uma região para os fortes, né? Fora o vento que vem do lago, que é um negócio alucinante, né? A gente até chama, né, de windshield, porque a sensação térmica é terrível, viu? Eles me falaram que não podia usar, que nem eu estou aqui, ó, o pullover de lã, né? E não pode mesmo. O frio vem que passa qualquer pullover, tem que usar aqueles casacões de pena de ganso, né? Mas voltando à Covid, né, Luiz Fernando, o que a gente aprendeu também em termos de epidemiologia? Pega o Brasil aqui, vamos pegar o Brasil como um país continental. As regiões que não tinham tido Covid grave, Covid de forma significativa, agora estão. Então, veja a nossa situação. Estou em Curitiba, no Paraná. Todos os 3 estados do Sul, o Centro-Oeste, né, incluindo o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, e Minas Gerais, que eram as regiões e estados que estavam sob controle, agora nós estamos com a Covid derrubando todo mundo. Inclusive, aqui foi decretado ontem uma situação de restrição social mais intensa, porque você sabe, na hora que pega fogo, que começa a faltar, ou ter a perspectiva de faltar leito hospitalar, leito de UTI, né, Luiz Fernando? Não tem outro jeito. O vírus circula com as pessoas. Então, quando a gente mapeia os pacientes e vai perguntando, muitas vezes foi aquele jovem que foi para a balada 7 dias atrás ou 10, para ele foi um resfriado, e desculpe até o termo resfriadinho, porque foi mesmo, mas quando ele transmite para o paciente mais velho, infelizmente o hospital, esse vai bater na nossa porta lá na UTI 7 a 10 dias depois, se eu não puder acompanhar a oximetria dele, né? Isso é muito importante, porque num país a gente ficou com a visão europeia, que são países pequenos até em termos de geografia, de população, vamos dizer assim. Então, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil,
a gente sempre soube que ia ter uma pandemia para cada um. Quer dizer, não era uma coisa, não ia ser uma pandemia só, né? O norte pagou o preço mais caro no início, as capitais do Rio e São Paulo por conta do trânsito mesmo aéreo com a Europa, e agora o resto do país vai ter que se preparar, né? Então, eu vi assim, sabe, Luiz Fernando, quando eu vi que pegou do jeito que pegou na Itália, na Espanha, na França, na Inglaterra e na cidade de Nova York, eu pensei comigo, essa história que Deus é brasileiro, para a Covid não vai funcionar. Ela vai vir com tudo e quem não tiver no início vai aparecer depois. Porque como nós vivemos em sociedade, Luiz Fernando, não adianta você ter 98% da sociedade cumprindo, usando máscara, distanciamento físico, e 2% indo pro bar, bebendo, falando próximo, tomando copo um do outro, né? E o jovem, eu acho que a gente talvez esteja sendo um mau comunicador, né? A gente não conseguiu convencer o jovem que é uma situação que para ele realmente vai ser provavelmente uma Covid leve. O jovem até 30 anos, a chance de ele morrer é muito pequena, né? Pelo contrário, a maioria vai ter aquele quadro que eu falei no início. Um pouquinho de dor de garganta, uma tossezinha, um dia de diarreia, se muito perde o olfato, e febrezinha se muito um dia, e ele vai ficar bem. Mas na hora que ele leva esse mesmo vírus para o seu parente, avô, avó, que é idoso, que tem comorbidades, para esses pacientes vai ser uma Covid grave, né? Então, se a gente conseguisse, todos nós, né? O pai, a mãe, o avô, você que é um ótimo comunicador, a gente como sociedade científica, convencer o nosso jovem que ele realmente aguente, e na hora que a gente puder voltar a ter uma vida social como a gente tinha aqui em Curitiba, que em Curitiba as academias estavam abertas, os shoppings estavam abertos, os cultos religiosos estavam abertos, assim como você aí na Flórida, ele tem que voltar com responsabilidade. Então o bar vai ter que ter um acrílico, sim, para separar um do outro enquanto está comendo, enquanto está bebendo. Porque se você não tiver isso, você vai transmitir o vírus, né? Então nós temos que tentar ser melhor comunicadores, principalmente para o nosso jovem. Porque desde o início, a primeira aula que eu dei de Covid, lá em março, tem um slide que eu escrevi baseado num estudo que foi publicado. Covid acomete os jovens e mata os idosos. Então, é o jovem que é o grande disseminador desse vírus, porque a criança está em casa. Né? Na gripe, nos outros resfriados, quem é pediatra e está nos ouvindo sabe disso. Né? Os pronto-atendimentos do mundo inteiro, especialmente do Brasil, sempre estavam cheios nessa época do ano. O pediatra atendia 3 a 4 resfriados IVAs, que a gente chama, né? Infecção viral de vias aéreas superiores. Os pediatras que trabalham em pronto-socorro atendiam 3 a 4 por hora. Agora eles estão atendendo 3 a 4 por plantão. Né? Os pediatras estão atendendo 3 a 4 por plantão. Por quê? Porque as crianças estão em casa. E aí você deixa, né, milhões de crianças em casa, sem aula, com prejuízo, porque ou a criança não consegue aprender pelo ensino à distância, ou não tem internet, ou seja lá qual o motivo, prejudicando a educação do nosso país, porque às vezes a gente não conseguiu convencer o nosso jovem de que ele tem que ter a responsabilidade, não pensando nele só. Porque para ele, repito, vai provavelmente ser uma doença leve, mas ele vai ser o disseminador que a criança era para as outras viroses. Né? Exatamente. E a gente vai, aliás, várias pessoas estão perguntando, a gente vai fazer uma semana discutindo a questão da volta às aulas, porque esse assunto é bem mais complicado do que uma resposta sim ou não, ou já ou daqui a pouco. Eu vou ter que liberar o Dr. Clóvis, senão o pessoal vai puxar minha orelha aqui, que eu falei que segurava ele só até, no máximo, 6h45. Olha, o papo foi tão bom, Luiz Fernando, que, para falar a verdade para você, eu nem senti passar. Não sei se que bom! Não sei se, de repente, teve alguma pergunta mais importante que a gente vai poder responder rapidinho aí, se você achar pertinente. Eu estou à disposição se você achar que tem alguma outra pergunta aí para a gente. Eu acho que, doutor Clóvis, eu acho o seguinte, vamos combinar de novo com o Danilo, a gente vai marcar uma conversa nova, porque, principalmente sobre essa questão das crianças. Tá bom. Eu acho que criança é um assunto que, na semana que vem eu já fui informado que a Câmara dos Deputados vai fazer uma audiência pública para discutir isso. Né? Eu fui até chamado a participar. Porque esse é um assunto que me preocupa, porque a gente não teve... Aí, só isso, talvez, a minha pergunta para finalizar. Será que as crianças não tiveram porque respondem diferente? Ou nós isolamos as crianças muito precocemente no mundo inteiro? Com certeza.
Com certeza a incidência nas crianças de Covid está muito baixa, Luiz Fernando, porque elas ficaram em casa, né? E, na realidade, as crianças que tiveram Covid são aquelas cujos pais ou avós, enfim, as pessoas com quem elas moram tiveram. E eu tive algumas crianças, né? Eu sou infectologista de adulto, mas claro que por tabela eu acabei acompanhando as crianças de alguns desses meus pacientes adultos. A criança geralmente tem uma Covid muito leve, que nem do jovem. Então, por um lado, a criança, ela assim, em termos de, para ela, a Covid é como se fosse um resfriado também. Mas, claro, na hora que voltar à escola, ela pode ser a disseminadora para quem não teve, principalmente para os pacientes, para o seu avô ou para a sua avó, né? Essa é a preocupação mesmo. Clóvis, muito obrigado. Quero Obrigado agradecer você. a todo mundo que acompanhou a gente. Essa live, daqui a pouquinho, está no IGTV, do meu canal, aqui no Instagram, e vai estar também no YouTube, no máximo amanhã de manhã. Para quem não tiver Instagram ver, eu já vou lhe mandar também o link. Olha só, amanhã a live volta para o horário normal, das 7 horas da noite, e vamos conversar sobre a vacina de Oxford, para a gente fechar essa semana de vacinas. E a gente vai desenrolar outros assuntos, doutor Clóvis, com certeza. Luiz Fernando, prazer enorme. Eu queria parabenizar você pelo teu trabalho. Sempre que posso, estou te ouvindo. Continua assim. A informação adequada e científica é primordial para a gente vencer essa Covid. Parabéns pelo teu trabalho e para toda a tua equipe. Muito obrigado, doutor Clóvis. Galera, fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem, viu? Ó, turma aí minhas primas de Curitiba, se estiverem ouvindo, se cuidem também, gente, que o negócio aí tá feio. Um abraço para você, Luiz Fernando. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Obrigado aos ouvintes aí também. A mais. Tchau, tchau. Tchau.